o livro, pelo que eu li ali, do material que o Alzey me passou, ele acaba funcionando também como um retrato emocional do Brasil. O que um leitor jovem, que talvez nem tenha vivido a era do Berroque, por exemplo, pode descobrir nesse livro? Eu acho que você tocou uma parte importante, eu sabe, que assim, por mais que eu esteja falando, por mais não, né, falando de 5 décadas, não dá para falar, a Nora Ney subiu lá e gravou, os Novos Baianos foi para um sítio, sabe, uma coisa assim, foi para um sítio tocar, né, o que estava acontecendo naquela época. Então, a gente tenta trazer as relações ali no começo. A própria Nora Ney, ela cantava samba-canção, e o Rock Around foi o único rock que ela cantou e depois gravou um samba chamado Cansei de Ser Rock. Então, assim, havia, digo, um certo preconceito, tá? Mas havia, assim, não é isso, né? Tem aquela coisa da molecada delinquente, rock ficou ligado ali na década de 50. Mas aí vem os irmãos Campelo, né? Celi e Tony, e estoura com o negócio, né? Tipo, até o título chama Estúpido Sucesso, né? Porque assim, caramba, né? O que está acontecendo? Então, eu tentei retratar, mesmo de uma maneira rápida, porque as histórias são curtas, né? Como o Alceu deixou bem claro, para você ler mesmo, assim, tentar deliciar e tentar já ler a segunda e ler a outra, mas fazer assim, o que estava acontecendo naquele momento, em termos de música e até em alguns momentos em termos de política, em termos de governo, em termos de parte social, né, de coisa social. O capítulo dos punks, por exemplo, eu falo muito claro isso, que é um movimento que realmente veio ali da região periférica, né? É o primeiro movimento quando o rock realmente, o punk rock, né? E a gente está falando das filiações, ela vai para a periferia e traz a voz da periferia, né? Trazendo aquelas frases diferente um pouco, e em seguida, né, Alza, até foi por meio coincidência no capítulo seguinte que eu já falo do punk de Brasília, que era uma outra geração, né? Mas assim, que também falava de problemas sociais. Né, mas de uma maneira mais ampla. Então, eu tento trazer sempre esse resgate do que estava acontecendo, como que estava o cenário musical. Até a gente falou dos capítulos, eu lembrei de um agora, do Júlio Barroso, né? Uma viagem, acho que o Luiz caiu, uma viagem que ele faz com um amigo dele, que chama ele para São Domingos, ele escuta The Police, vai para Nova York, e a partir daí ele traz a New Wave para o Brasil. Traz a New Wave. Mandar um abraço aqui para o Rodrigo, que está nos assistindo, aí ficou na dúvida se era ao vivo mesmo, ou se era, às vezes eu gravo e programa a estreia para entrar a tal hora. A gente está ao vivo mesmo, Rodrigo, se tiver alguma pergunta... Super ao vivo. Super ao vivo. E depois de mergulhar, Fabrício, nessas histórias todas, o que mais ficou na cabeça, assim? Nostalgia, admiração ou espanto com essas histórias todas? Cara, eu acho que amadurecimento. Eu acho que sonhos concretizados, sabe? Porque você vê ali atrás o quanto essa moçada assim, fez, o quanto ela... Assim, todos. Eu acho que, voltando um pouco ao que a gente falou ali atrás, o Sal... de quantas pessoas foram importantes para esse... Voltei. Opa! Estou falando que a minha internet não tá boa, não. Foi o celular que apagou de repente. Ficou assim, a tela ficou tal. E assim, o quanto tivemos muitos personagens importantes para a nossa música, para o nosso rock brasileiro. A gente falou da Elisa, a primeira música que ela gravou foi um rock, né? Depois ela ficou com... Mas foi um rock. Então, assim, quantas pessoas foram muito importantes? Eu acho que o principal benefício é isso, tentar dar nome, dar cara, entendeu? Sabe o que eu acho legal também, Fabrício? É que você perguntou do cara o garoto novo que está lendo. De certa forma, o livro tem também uma contextualização do Brasil nesses 50, 60 anos. Porque ele, quando fala, por exemplo, do Tim Maia, né, que o Tim Maia vai lá para fora, moleque com 16 para 17 anos, né, que vai tentar a vida lá fora, é preso e tal. O Tim Maia sai, né, do Brasil com o Brasil, que era o Brasil ali no final dos anos 50. Né?
Juscelino, tudo mais. Quando ele volta em 64, ele volta em abril de 64, olha que mês que ele cai, o Brasil já está diferente, né? Logo depois você tem a história dos Mutantes, por exemplo, que também esbarra, de certa forma, em política. Eles tinham uma conotação. Os festivais de música naquele período ali tinham uma carga política grande. Aí depois você entra na história que ele selecionou para o Ultraje, para falar do Ultraje. Ele conta a história do Inútil, né, que foi o hino das diretas dos anos 80. E você vai andando e a política vai aparecendo, de certa forma, como pano de fundo do livro. Você entende um pouquinho do Brasil. Aí chega, por exemplo, no Zé Ninguém, do Biquíni Cavadão, né, que foi a música que virou hino. Dos caras pintadas, pintadas do Collor, né, e depois o Zé Ninguém voltou já naquela manifestação, já em 2012, 13, né? Que foi a questão da música, da tarifa de ônibus, lembra? Que aí surgiu os Black Blocs. Ou seja, o livro vai andando junto com o Brasil. Nem todas as histórias têm um pano de fundo político, mas muitas delas aparece alguma, né, e você consegue entender um pouco do Brasil também, o que estava acontecendo. Eu acho que isso é bacana também, porque a música, de certa forma, ela surfou ou não surfou justamente nos momentos políticos, né? O início do que o Fabrício estava falando, do punk paulista, né? Tem muito que ali, o início dos anos 80, tem muito a ver com a repressão também, que ainda era uma repressão resquício da ditadura, né? 81, 82, sim. A porrada comia nos shows ali, a polícia descia o pau, né? Então, isso tem muito a ver com a repressão. Se o movimento punk tivesse surgido 10 anos depois, primeiro que o movimento punk no Brasil ia ser inexpressivo, né? E segundo que não ia ser reprimido, né? Então o punk tem força porque ele nasceu lá atrás. Ele dificilmente nasceria com força nos anos 90, né? Então acho que isso é bacana também.